Olá, boa tarde a todos. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a quarta sessão ordinária de 2022. Na ordem do dia, 2 projetos de lei, um de autoria da mesa da Câmara, o outro do vereador Rodrigo Alemão. E esses 2 projetos de lei que são analisados, discutidos e votados pelos vereadores, os senhores acompanham agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 101/2021, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que denomina Alameda Geni Batista Ângelo, o acesso 1, prolongamento da Avenida Tiradentes, a Alameda que menciona e dá outras providências. A data é do dia 25 de outubro de 2021 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 3/2022, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios a título de sucumbência aos procuradores legislativos da Câmara Municipal de Cubatão, nos termos da Lei Federal número 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e da Lei Federal número 3.105/2015, Código de Processo Civil e da outras providências. A data é do dia 24 de janeiro de 2022 e está em primeira discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, os senhores terão a oportunidade de acompanhar a quarta sessão ordinária direto desta Casa de Leis, que será comandada mais uma vez pelo presidente desta casa, o vereador Ricardo Queixão. Aguardem! Havendo o número legal, o nome de Deus, a lei declara aberto o trabalho da presente sessão.
Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19 e do senhor Rogério Araújo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tinho. Gostaria de relembrar a todos que daqui a 2 dias, também faz 38 anos, o incêndio da Vila São José, e eu gostaria de ler um textinho aqui bem rápido. Há 38 anos, do dia 24 de fevereiro de 1984, um incêndio sem precedentes na história do país atingiu a Vila Socó, Vila São José, em Cubatão. O incêndio foi causado por vazamento de combustíveis e de oleodutos que levavam à refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, RPBC, ao terminal portuário da Lemoa. Famílias inteiras foram surpreendidas pela chama que se alastraram entre as moradias de madeira, enquanto muitos já dormiam. O número de mortos, 93 corpos encontrados, e até hoje contestado por moradores e entidades formadas a partir do desastre em que representam as famílias, que estimam que mais de 500 pessoas morreram no incêndio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio. Gostaria também de pedir 1 minuto de silêncio em memória das vítimas de Petrópolis, famílias que foram dizimadas, que até esse presente data, muitas famílias não foram encontradas ainda. A nossa oração também deve se estender aos nossos irmãos do Rio de Janeiro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alessandro. Quero que inclua também, nesse 1 minuto de silêncio, mais um idoso que veio a falecer na Oscar Abraço. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo. Para incluir também, no minuto de silêncio, pelo falecimento da senhora Nilza Augusta Torres Costa, falecida no último sábado. Mais alguém? É Nilza. Nilza. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19 e do senhor Rogério Araújo, das vítimas do incêndio da Vila São José e das vítimas de Petrópolis, e do idoso citado pelo vereador Alessandro e da senhora Nilza. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo. Para justificar a ausência do vereador Kleber do Cavaco por motivos particulares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alain. Para justificar a ausência do vereador Wilson Pio por motivos particulares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Justificar a ausência do vereador Rony do Bar por motivo de saúde. A ausência é justificada. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontram a divisão dos senhores vereadores na divisão legislativa o balancete analítico da receita e despesa do Poder Legislativo referente ao mês de janeiro do corrente ano. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento que versa sobre informação de comissão especial de vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que a quantidade de professores especialistas em educação, inclusiva para o desenvolvimento de alunos com deficiência no sistema de ensino na cidade de Cubatão, não supre a demanda atual. Considerando ainda o que diz a lei que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do aspecto autista, o TEA, no município de Cubatão, artigo 6º, sem prejuízo daqueles assegurados pela Constituição Federal e pelo artigo 3º da Lei Federal 12764/2012, o acesso à educação. Requer observada as formalidades regimentais após ouvido o doutor plenário, a formação de comissão especial de vereadores, formada por 5 vereadores que integram este poder, para discutir, analisar, acompanhar e propor ações para educação inclusiva no cumprimento da lei no prazo de 60 dias. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 22 de fevereiro de 2022. Sérgio Augusto de Santana, vereador. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Calçado. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, o pedido desse requerimento se dá na última semana. Alguns vereadores participaram junto com os familiares, assim como representantes dos professores. O número hoje de professores que atendem essa necessidade, vereador, é infinitamente pequeno. Há uma necessidade urgente, onde deveria ter se programado isso anteriormente, uma programação, a realização até de um concurso público que já é vigente, o chamamento público de professores, de novos professores, para que pudessem atender essa necessidade. Hoje, quando se bate a porta, o Ministério Público com certeza será acionado. Ela nasce hoje como uma SEV, se transformando, se Deus quiser, o quanto antes, até por o poder de investigação que essa Casa de Leis tem, em uma SEI. O que nós precisamos, o quanto antes, é trazer o resultado, tirar do papel e que haja o resultado. O senhor, como sempre coloca, um defensor dessa causa, sabe das necessidades que nós temos no nosso dia a dia, né, vereador Alessandro? Assim como o senhor também, que vive isso no seu dia a dia e sabe o quanto há de especial em tratar as pessoas com o mínimo de dignidade. É só, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, eu já antecipo meu voto favorável à sua propositura, Sérgio, e faço questão de subscrever o seu pedido, até pela conveniência e oportunidade do momento, que é a abertura de uma SEV como essa. Um objeto que já deveria ter sido superado por tantos anos de governo, aí 5 anos de governo, e como não foi elencado educação, inclusão como prioridade, a gente vê esse déficit ainda, essa necessidade de abrir procedimentos internos e contar com a força do Judiciário, do Ministério Público ao nosso lado. Sobre o Ministério Público, eu quero deixar registrado, a princípio, já foi feito no dia 18, Sérgio, e é até bom ter essa SEV aberta agora aqui na casa, para os vereadores começarem a acompanhar, quase um termo de ajustamento, não é um termo de ajustamento, mas o promotor deu um prazo para a Secretaria organizar essa questão do autismo e das crianças com deficiência em nossa cidade. O prazo fica registrado para a municipalidade de 7 dias para a Secretaria atender todas as crianças e mais 45 dias para que seja contratada, mesmo em caráter de urgência, uma empresa que tenha esse suporte de profissionais de apoio, até pela necessidade. Para você ver, Sérgio, o promotor até cogitou um contrato emergencial de tão necessário que é, e o governo não conseguiu elencar isso como prioridade. Isso, para nós cubatenses, é uma perda, para a educação, desastroso, e para essas crianças, um sofrimento que poderia ter sido evitado. Então, pode contar com o meu apoio, até para que a gente cumpra, porque o governo não é muito dado a cumprir prazos, muito menos compromissos. Mesmo que seja com o Ministério Público, nós vemos que ele não tem cumprido os prazos e os seus compromissos. Mas com essa SEV aberta, espero que nenhum vereador deixe de votar por essa abertura, é bom que nós vamos poder agora acompanhar de perto esse prazo. Por exemplo, na sexta-feira, eu já vou pedir para a Secretaria um levantamento se todas as crianças com laudo já foram amparadas por essa medida que foi tomada no Judiciário. Porque é um absurdo. E eu acho que o Judiciário também, Sérgio, deveria mudar a questão da aplicação das multas e começar a aplicar multa no gestor, no CPF do prefeito da cidade. Porque é complicado, tio. O Ministério Público aplica multa diária, beleza, mas o dinheiro retorna para o fundo. E quem operaciona o dinheiro do fundo? A própria Secretaria. E hoje em dia estão usando o fundo para brincar, vereador Queixão. Porque na última reunião do Conselho de Assistência Social, o Zumbi, pensando que manda na Zumbilândia toda, né? Ele acha que manda na cidade,
pediu para os seus conselheiros tirar a Lívia, que era a conselheira que denunciou, e questionar o advogado sobre a correspondência. Quem abriu a correspondência? Inverteram a ordem, questão. Porque o crime de estelionato passou batido. Eles querem agora dizer que alguém, de forma indevida, abriu a correspondência, que também é crime, né? Tudo bem, não dá para deixar de lado essa questão. Mas a ordem aqui era investigar o estelionato. Como ontem, vereador, com uma denúncia de estelionato em cima da OS, ontem estava sem luz, voltou à luz hoje, conseguiram restabelecer o fornecimento de energia elétrica hoje, a pedido do vereador Topete. Não foi, Topete? Complicado. Tio, faço questão que Vossa Excelência averigue também isso, porque tem uma SEV sua conclusa, que o prefeito não tomou essa SEV como argumento para tirar essa empresa, e não só a empresa, tirar esse secretário de assistência social que não tem compromisso nenhum com a cidade. É só, senhor presidente. Continua em votação. A palavra, vereador Alessandro. Aos vereadores, nova vereadora, já adianto meu voto favorável e quero participar dessa discussão com o senhor nessa comissão, vereador Sérgio, por conta das inúmeras pessoas que procuraram a gente por questão da pessoa com deficiência. Falei disso ontem, falei disso já hoje. O número de autistas que nós temos e não temos cobertura nenhuma, tanto na área de saúde, né, no acompanhamento dessas pessoas, como agora, né, por infelicidade aí de todos, nós não temos também o cuidador, ou seja, o professor assistente para cuidar dessas crianças. Agora eu fico pensando assim, nós tivemos 2 anos sem aula, 2. Aí tem a questão das reformas, porque é paralelo agora o ensino e paralelo à reforma, até criança desviando do pó e da escada. Nós temos esse absurdo, nós não temos professores. Alguns voltaram a estudar, alguns estão perguntando para os pais quando é que é o dia deles. Olha só, que planejamento é esse, vereador Tinho? Não estamos pedindo, é direito, tem recurso, é um direito. É que seja apenas atendido o direito. Volto a dizer, não é porque eu tenho em casa. E também não quero que só a minha seja atendida. Amanhã é dia de levar ela para a escola, eu vou levar às 7 da manhã. Eu quero o cuidador. Eu quero o banheiro adaptado e limpo. Mas se eu souber que é a da Dona Maria, a neta dela, do seu João, o filho dele, eu vou para cima. Porque não pode atender a mim apenas. Tem que atender todos que precisam, por direito deles, o cuidador. É cruel, vereador Tinho. Falta sensibilidade. Falta humanização. Falta dizer o que eu disse ontem. Falta empatia. Não dá. Não é favor. Não é jeitinho. Não é improviso. É política pública, de direito, daquela criança com deficiência. É do autista, só quem sabe é quem passa. A angústia da mãe e do pai, que já tem toda aquela problemática, aquela dificuldade para cuidar, que fica pensando como vai ser o dia de amanhã. Sabe o que mais pensa o pai e uma mãe de uma pessoa com deficiência, de uma criança com deficiência? É como é que vai ser quando eu partir daqui. Não é isso, vereador Alain? É! Crueldade, vereador. Absurdo, vereador. Só isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael. Pela importância do caso, gostaria que Vossa Excelência quebrasse o protocolo e deixasse o primeiro secretário ler a ata feita entre o Conselho, a Secretaria de Educação e o Ministério Público, por gentileza. Submeto ao plenário questão de ordem, vereador Rafael. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido, deixa ele ler, depois eu peço. Nesta data, na Promotoria de Justiça de Cubatão, presentes o promotor de justiça e o oficial de promotoria que abaixo subscrevem, em chefe de gabinete do prefeito de Cubatão, doutora Renata Almeida dos Santos, OAB 244-014, Secretaria de Educação,
Márcia Regina Terras Geraldo, diretora do Departamento de Educação Inclusiva, Denise da Silva Martins Quinta, e o representante do Conselho Tutelar, Antônio de Pádua Maria Azevedo. Pelo representante do Ministério Público, foi dito que a presente reunião foi marcada nesta data, oriundo das inúmeras reclamações recebidas pelo Ministério Público via CIS-MP, DISC 100, pessoalmente, etc., dando conta sobre a ausência de profissionais de apoio escolar, incluso para algumas crianças com deficiências que estudam nas escolas municipais de Cubatão. Nesta data, é entregue cópias de todas as reclamações recebidas até o momento para a chefe de gabinete e para a Secretaria da Educação para fins de tomada de providências imediatas e urgentes, preservando-se assim o direito à educação a todos que necessitam. Pelo representante do Conselho Tutelar, foi dito que, nestas últimas semanas, informa que muitos pais compareceram ao Conselho Tutelar reclamando sobre a ausência de profissionais de apoio escolar, incluso para alguns alunos de escolas municipais que necessitam do referido auxílio. Pela Secretaria da Educação e pela chefe do gabinete foi dito que informa que o convênio para a contratação de estagiários, visando suprir a demanda no início do ano letivo, findará no dia 23/2/2022, por causa do referido término do CIEE, Centro Integrado de Empresa e Escola, não enviou referidos profissionais, haja vista entender que o mesmo não seria prorrogado. Diante dessa situação, houve um déficit que acabou atingindo alguns alunos com deficiências. A Prefeitura, então, publicará o edital contendo a prorrogação do contrato por mais um ano, sendo assim os profissionais chamados para suprir a demanda necessária. Informa a chefe do gabinete que a publicação do edital sairá na próxima segunda-feira, dia 21/2/2022, podendo, na sequência, serem os profissionais chamados, onde começarão a trabalhar no prazo de 7 dias. No que tange o chamado público, informa a chefe de gabinete que o procedimento está atualmente com a Procuradoria-Geral, para fins de parecer final. Informa a chefe do gabinete que o parecer concluso será ofertado até o fim de fevereiro de 2022, na sequência. O procedimento vai para reserva, licitação, para escolher a empresa que contratará os profissionais de apoio e empenho com a respectiva elaboração do contrato. Todo esse trâmite findará ao prazo máximo de 45 dias, segundo informado pela chefe de gabinete. Conclusão. Deliberou-se ao final, nesta data, as seguintes tomadas de providências. A chefe do gabinete enviará a resposta sobre o chamamento público existente em trâmite na Procuradoria-Geral do Município desde 2020, no início de março de 2022. A Secretaria de Educação se compromete em fazer reunião com todos os diretores das escolas municipais, visando fazer um mapeamento das crianças em idade escolar com deficiência existente e suas respectivas necessidades. Sem prejuízo, conversará com os diretores para que realizem de forma imediata reunião com os pais de crianças com deficiências que estudam nas escolas municipais e que necessita de profissional de apoio escolar incluso, visando dar um posicionamento e prazo para resolução do problema. A chefe de gabinete e a secretária de Educação
se comprometem a chamar os pais imediatamente, cujas reclamações aportaram na promotoria, cópias entregues nesta data, para fins de satisfação e resolução urgente dos casos. Continua em votação o requerimento. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo o vereador Sérgio pela abertura da comissão. Vai ter muito trabalho à frente, porque eu estava ouvindo aqui o parecer do MP, e realmente alguns pontos têm que ser destacados, né? O mapeamento, esses nossos alunos que têm esse transtorno, porque me vem a informação, inclusive hoje chegou ao meu gabinete, em que tem alunos matriculados na rede, e que têm autismo, mas estão ali como alunos que não estão nessa condição. Ou seja, esse mapeamento é fundamental para saber se aquele aluno que está na sala, de fato, tem ou não o autismo. Tem alunos matriculados que têm, mas não estão matriculados como autistas. Então, o mapeamento vai ser fundamental. E é uma questão que se arrasta há muito tempo, onde o próprio Ministério Público deu ali a solução. Contratação emergencial. Por que não se fazer isso? Relembrando ainda que essa casa aprovou uma lei que foi muito contestada pelos professores, e eu defendi na época, porque se permitia a contratação de professor substituto, quando aquele profissional, aquele educador da rede, não se poderia assumir a aula excedente em razão do seu horário. Então se traz a possibilidade da contratação de professor substituto, o que de fato até o momento também aguardamos uma posição quanto a isso. Então existem várias soluções encaminhadas, ditas, relatadas no Ministério Público, em que têm que ser colocadas em prática. E também penso da necessidade da comissão incluir a OAB nessa discussão, porque são direitos que são lesados e as pessoas têm necessidade de propor medidas judiciais e têm dificuldades para isso. Então, com a participação da OAB, acredito que esses direitos lesados podem ser ali resguardados no Poder Judiciário, não é, com a guarita de um advogado da assistência jurídica gratuita, para realmente ter, de fato, o seu direito preservado. Então, senhor presidente, nobres pares, me coloco à disposição também, são somente 3 vereadores para participar, eu sei que é difícil a escolha, mas independente dos nomes que serão ali incluídos, estou à disposição também, porque esse assunto envolve toda a cidade de Cubatão, e nós, vereadores, temos sim que participar ativamente, independente do nome estar ali ou não na comissão. É só, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Continua em votação. Peço a palavra. Quem? A palavra, vereador Alain Matias. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar o vereador Sérgio pela propositura e desde já, mais do que votar favorável, me coloco à disposição para o trabalho desta comissão, assim como o vereador Rodrigo acabou de colocar. Sabemos que são apenas 3 nomes, mas eu quero muito participar. Sou da causa, levanto essa bandeira, sei, corta na pele, sei como funciona e que o senhor terá muito trabalho pela frente. Tá? Fica mais alarmante ainda quando a gente vai para os números. Aquela reunião que tivemos esclarecedora no anfiteatro, com a presença dos conselhos, do conselho tutelar, do conselho de educação, dos pais, nós escolhemos que são mais de 700 crianças que têm esse direito e hoje não chegamos nem a 150 crianças assistidas. Então, falta muito para a gente chegar no que tem que ser feito. Né? Acho que criança com deficiência, essa causa vai muito mais do que um direito constituído, vai muito mais do que um plano de trabalho, do que um plano de governo. A inclusão social nos palanques políticos, nos planos de governo é muito bonita, mas quando passa a eleição, lá na ponta, a gente sabe quem sofre. Mais do que isso, mais do que essas crianças. E depois, e quando completam 18 anos de idade, para onde vão essas crianças? Inclusão social não é fazer uma rampa apenas na calçada, não é pintar uma faixa para poder fazer um estacionamento, não é isso. Inclusão social vai muito além disso. É incluir as crianças, os adolescentes, os jovens e até mesmo os pais, que muitas das vezes, com o diagnóstico dessa naturalidade, acabam ficando desesperados e têm toda a sua vida tirada de curso. Então, falo com propriedade, eu tenho um irmão especial com paralisia cerebral, tenho um irmão que não anda e a gente sabe como é que funciona tudo isso. Né? Se não fosse o terceiro setor, acho que nossa cidade estaria um pouquinho mais ainda na beira do descaso quanto às crianças com necessidades especiais. Então, voto favorável e estou inteiramente à disposição.
Continua em Com as palavras, votação presidente. com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, vou fazer o uso da palavra, vereador Sérgio, só para me colocar à disposição, até porque ouvi atentamente a fala do vereador Alessandro, emocionado, o Alan, que tem esse problema em casa, e várias famílias, e por uma mãe que eu não me esqueço, a senhora Jaqueline, que todas as postagens que a gente faz no Face, ela vem nos marcando e questionando que esses vereadores não fazem nada pelas essas pessoas, e com razão, que é uma cobrança pertinente, entendi o desabafo dela, até gostaria, se ela está nos ouvindo, ou se alguém a conhece, que pedisse para que ela viesse até essa casa, para entender aquilo que cada vereador tem feito nessa questão, cobrando o direito da pessoa do PCD, que além de ser um direito, nós aqui não se furta em defender essa causa e brigar para que os direitos que sejam preservados e que chegue de verdade nessas pessoas. Então, vereador Sérgio, se for possível, gostaria muito de participar dessa comissão, por entender a responsabilidade que temos de fazer a nossa parte em fazer aquilo que for preciso para fazer valer o direito dessas pessoas que mais necessitam, principalmente não só na educação, mas no esporte, no lazer, tudo aquilo que é de direito, como se fosse uma criança que não tivesse esse mesmo problema. Eu voto favorável. Continua em votação. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Roxo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, já de antemão, meu voto favorável, vereador Sérgio, pelo brilhante requerimento para abertura dessa SEV. Na verdade, acho que o senhor deveria até já ir para a SEI mesmo, que pela imponência, até mesmo pela capacidade de maior abrangência que ela tem. Porque é uma situação séria, e o vereador Tinho colocou, a munícipe que está sempre nos marcando, é a Priscila. Eu tive conversando com ela. É Priscila ou Jaqueline? Priscila. Priscila. É a mãe Priscila. Isso, ela... É isso mesmo, desculpa, vereador, é isso aí. Estive com ela no meu gabinete, conversando, e ouvindo aqui atentamente o vereador Alessandro, vereador Alan Matias. Vereador Alan Matias, e eu não estive na reunião, mas a minha assessoria estava presente, e Vossa Excelência coloca aqui um ponto, que é justamente no plano de governo. É bonito colocar lá, mas a realidade hoje é o que nós estamos vendo aí. A quantidade de crianças que estão passando por essa dificuldade, eu não digo nem as crianças, é a família, que sente na pele isso, como Vossa Excelência, como o vereador Alessandro, eu mesmo tenho uma irmã deficiente, sei o que é isso. Nós tivemos aqui recentemente nessa casa, por exemplo, a questão da Casa da Esperança, que era preparando esse pessoal para o trabalho, para ter uma oportunidade de emprego, depois dos 18 anos, que é onde que a família sente, e aí a preocupação, será que vai conseguir, se não vai conseguir? Então, assim, e o que mais me entristece, vereador Alan Matias, é que o governo sempre se cala nessas situações. Estamos aí, é até redundante falar isso de novo, 2 anos de pandemia, aí estamos aí desde o 1º de fevereiro, só nas manchetes negativas na questão da educação, volta às aulas, como o vereador Alessandro colocou. Ontem mesmo, matéria da tribuna, eu coloquei aqui, anotei aqui uma parte que a repórter falou, a situação que está na escola não condiz com a realidade do local, que falava do Amapá, vereador Guilherme Malaquias. Isso é que a população está sentindo. Eu tenho, e algumas vezes eu recebo algumas mensagens, pô, não está pegando pesado? Não, não é pegando pesado, é a realidade. É o sentimento que a população, as pesquisas mostraram. O que a administração municipal hoje faz com a questão da educação no nosso município é um crime. Essa é a grande realidade. E o que nós estamos vendo? É completo silêncio. Para eles está tudo bem. A preocupação deles são outras. E não resolver. Então, vereador Sérgio, muitos já se colocaram aqui à sua disposição, me coloco também, até mesmo
pela suma importância que essa serve, e mais uma vez eu reitero, se puder, se tiver como, até transformá-la numa SEI já de imediato. Só para concluir, presidente, já de imediato, tamanha a importância dessa causa, dessa situação que passa no nosso município. É só, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, ouvindo aqui atentamente, mais uma vez, eu sei que aqui já não foi, essa não é a primeira discussão, né? Queria aqui também antecipar meu voto favorável à propositura do vereador Sérgio, né? Que é de suma importância para a cidade, para a população, que querendo ou não é quem sofre lá na ponta o atendimento ou não dessas causas, né? Então, a gente faz aqui levantamento de contratação emergencial, como o vereador Rodrigo citou aqui também atentamente, nas palavras do vereador Tinho, quando eu estava lendo o parecer do MP, né, vereador? Mapeamento, né? Mapeamento dessas escolas, quantos alunos são, em que escolas são atendidas, até porque quando você fala de acessibilidade, você fala nela como um todo, toda a estrutura escolar da cidade, né? Tendo esse acompanhamento, a gente fala da estrutura, então ela fala como um todo, né? Direitos resguardados também, a gente vê aqui alguns projetos de lei sendo aprovados aqui nesta casa, também tem projetos de lei no âmbito federal, estadual, né, a ser seguidos, então fazer com que se cumpra isso, regular, entrar o município dentro dessa regularidade, né? A Casa da Esperança, onde a gente cita aqui, né, que são mais ou menos 500 pessoas atendidas, mas se a gente for multiplicar, vereador Roxinho, você aumenta mais ainda, porque ali são crianças e adolescentes sendo atendidas, no caso, uma pessoa, mas você atende a família, que são os irmãos, a mãe, o pai, toda essa estrutura. Então, você de 500, você pode pular aqui para 2.000 pessoas, ou até mais, né? Então, a gente não fala só de abraçar uma causa ou uma pessoa, mas sim no coletivo, né? Então, volto aqui a parabenizar, vereador Sérgio. Também quero aqui me deixar à disposição a estar participando dessa SEV, mas caso contrário, eu também posso participar como convidado também, assim como eu estou do vereador Tinho sobre a Rumo, né? Então, deixar aqui também a minha colaboração aqui. Obrigado, senhor presidente. Só isso. Continua em votação. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Lalá. Obrigado pela presença de todo o município que estão aqui presente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador José Afonsinho, substituição das lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED nos postes do ponto final da Cota 200, onde também se encontra a Unidade Básica de Saúde José Carlos Mariano. Manutenção nas telas de proteção, pintura e areia do campo de futebol Marcionílio Ferreira da Silva, na Cota 200. Manutenção no leito carroçável da Avenida Nossa Senhora da Lapa, no trecho entre as ruas São Luís e 1º de Maio. Limpeza e manutenção das calçadas do Costa Muniz, que encontram-se danificadas e com mato. Estudo da demanda de vagas de creche para a implantação de sistema de inscrições para vagas de creche no município durante todo o ano letivo. Estudo para instalação de lixeiras de resíduos sólidos e lixeira PET com bobina para coletores de dejetos de animais em toda a cidade. Limpeza e manutenção das caixas coletoras de águas pluviais do tipo Boca de Lobo, em toda a extensão da Avenida Martins Fontes. Estudo de implantação de núcleos esportivos com modalidades diversas nos bairros mais distantes do centro, que não possuem nenhum projeto desportivo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes. Criação do CRAS, Centro de Referência de Assistente Social, em formato itinerante, com o objeto de que mais famílias possam ser atendidas e inseridas em programas sociais.
Estudo visando ampliação do horário de atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher de Cubatão para que ofereça atendimento ininterrupto 24 horas por dia. Limpeza de bueiros e caixa de esgoto e pavimentação do leito carroçável do caminho Boa Vista no trecho entre os números 513, embaixo da rodovia dos Imigrantes, e 13. Reforma e manutenção da área desportiva situada no campo de futebol do núcleo Imigrantes na rua principal na Vila Esperança. Reforma e manutenção da área desportiva situada no campo de futebol do núcleo Morro do Índio na Vila Esperança. Limpeza e manutenção da caixa de passagem cloaca na rua Márcio Pereira da Silva, em frente ao número 2, no Costa Muniz. Caminhos. Do vereador Ronieli Martins da Silva Rony do Bar. Limpeza e manutenção da Praça Duque de Caxias, na Vila Nova. Limpeza e manutenção da Praça Frei Damião, na Vila Nova. Limpeza e manutenção da Praça Afonso Schmidt, na Vila Couto. Troca de placas de identificação do nome da rua e da placa de sinalização pare, na rua Doutor Salim Fará, em frente ao número 146, no Jardim 31 de Março. Caminhos. Do vereador Joemerson Alves de Souza Klebe do Cavaco. Instalação de faixa de travessia de pedestres em frente à Escola Estadual Professor Zenon Clemente de Moura, na rua do Alojamento, em frente ao número 137, na Fabril. Instalação de faixa de travessia de pedestre em frente à Unidade Básica de Saúde, Pinhal do Miranda, na rua Faixa do Oleoduto, em frente ao número 268, no Pinheiro do Miranda. Poda das árvores em toda a extensão da Avenida Tiradentes, no Jardim Costa Silva. Poda da árvore localizada na rua José Quirino Dantas, em frente ao número 120, no Jardim Nova República. Caminhos. Do vereador Rodrigo Ramos Soares Rodrigo Alemão. Manutenção de todos os aparelhos de ar-condicionado das unidades municipais de ensino. Gestões junto à empresa Fênix, visando ao cumprimento da programação da linha 8, pontualmente. Substituição de lâmpadas queimadas no poliesportivo Roberto Dick. Instalação urgente da tampa do bueiro na esquina da rua São José com a Avenida Joaquim Miguel Couto, no centro. Caminhos. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Manutenção na iluminação pública da Praça da Independência, no Jardim Casqueiro. Instalação de refletores de LED na quadra esportiva da Unidade Municipal de Ensino Rui Barbosa. Manutenção na iluminação pública da rua Laércio José dos Santos, em frente ao número 52, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública da rua Milton Teixeira, no Parque São Luís. Manutenção no leito carroçável e na boca de visita, no cruzamento da rua Benedito Moreira César com a Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Parque São Luís. Gestões junto à Sabesp para manutenção do leito carroçável no entorno das bocas de visitas localizada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, ao lado da descida do viaduto Rubens Paiva. Realização de nebulização em todos os bairros do município para combater o mosquito da dengue. Implantação de sinalização horizontal próximo à Unidade Municipal de Ensino Padre Manuel da Nóbrega. Instalação de iluminação pública na Praça Edinaldo Moreira, na Ilha Caraguatá. E limpeza e remoção de limo nas dependências do Centro de Especialidades Pediátricas. Caminhos. Do vereador Sérgio Augusto Santana, Sérgio Calçado. Troca de lâmpadas queimadas por lâmpada de LED em toda a Praça General Euclides de Oliveira Figueiredo, no Jardim Costa Silva. Poda de árvore na rua João Damásio, em frente ao número 99 e 101, no Parque Fernando Jorge. Troca da boca de lobo na rua 7 de setembro, em frente ao número 451, na Vila Nova. Manutenção no afundamento do bueiro da Redes Sábios na rua Galdino Vicente, em frente ao número 65, na Ponte Nova. Manutenção no leito carroçável da rua São Paulo, em frente ao número 187, no centro. Caminhos. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Implantação de tachões para separação entre a ciclovia e a via de veículos automotores na Avenida 9 de Abril. Roçagem da vegetação na faixa das torres de transmissão de energia
no Jardim Casqueiro. Regularização da oferta de fraldas geriátricas de diversos tamanhos nas unidades básicas de saúde do município. Implantação de taxões para separar as vias de trânsito de veículos automotores das ciclofaixas nas avenidas Joaquim Jorge Peralta e Beiramar, no Jardim Casqueiro. Implantação de faixa elevada, lombofaixa, em frente ao supermercado Extra, no Jardim Casqueiro. Finalização no trecho final da ciclovia da Estrada Metalúrgico e Ricardo Reis, próximo à Ponte da Imigrantes, até o início da Rua José Castro, na Ilha Caraguatá. Manutenção no leito carroçável da Rua Embaixador Pedro de Toledo, no trecho que fica atrás do Bloco Cultural de Cubatão. Informações sobre estágios em que se encontra o processo de restauração da locomotiva abrigada no Parque Anilinas, bem como quais serão as próximas etapas a serem realizadas. Estudos técnicos, jurídicos, financeiros para a implantação de aplicativos de transporte municipal nos moldes do Uber, que permita taxas mais vantajosas aos motoristas, como realizado na cidade de Araraquara. E divulgação permanente nas redes sociais e site dos poderes públicos municipais, do Disque 100, serviço de disseminação de informações sobre o direito de grupos vulneráveis e de denúncias de violação de direitos humanos. Tamins. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de moção de autoria do vereador Sérgio, subscrita pelos vereadores desta casa. Senhor presidente, nobres pares, no dia 12/11/2021, a empresa CPFL Piratininga comunicou através da sua assessoria de imprensa que a mesma resolveu encerrar suas atividades no posto de atendimento localizado na rua São Paulo, número 555, Jardim Anchieta, em Cubatão, sobre a pífia justificativa de que estão expandindo seus atendimentos para melhor atender a nossa população. Todavia, a realidade é totalmente diferente, pois os postos instalados em alguns comércios da nossa cidade não têm pessoas capacitadas para resolver as demandas de alguns clientes que buscam no posto um tratamento direto com a empresa. Infelizmente, a mesma, sem qualquer justificativa plausível, resolveu simplesmente encerrar suas atividades, deixando mais de 39 mil clientes sem atendimento direto com a empresa. Pois, atualmente, o cliente que quiser resolver algum problema com a empresa, ou mesmo através da nota publicada pela própria CPFL, deve procurar um dos locais credenciados pela empresa. Baixe o aplicativo CPFL ou então ligar para o atendimento via WhatsApp 19 99908 8888. O descaso da empresa CPFL junto à nossa cidade não é novidade para ninguém, pois basta você ligar pedindo um atendimento como, por exemplo, uma troca de lâmpada, que a empresa imediatamente se exime da responsabilidade, colocando a culpa no executivo, que, por sua vez, também se exime da responsabilidade, e quem sempre sofre é a nossa população. Se bem observarmos, a nossa querida Cubatão já foi abandonada há muitos anos pela empresa CPFL, pois enquanto em outras cidades a CPFL presta serviço com excelência, aqui em Cubatão a mesma prefere fechar o posto de atendimento presencial e terceirizar o atendimento para a nossa população via aplicativo ou locais credenciados. Não podemos mais aceitar esse tipo de descaso por parte da CPFL, pois Cubatão não é diferente das outras cidades. Nós merecemos ser respeitados. Pelos números da CPFL, são mais de 39 mil clientes que, com muito esforço e suor, tentam pagar rigorosamente em dia sua conta de luz, e quando havia algum problema, muitos recorriam ao posto de atendimento da Rua São Paulo. Não somos contra a informatização mundial, mas a CPFL esqueceu que algumas pessoas não sabem ainda utilizar outros meios de atendimento fornecidos pela mesma, através
da internet e aplicativo. Faço ao exposto, reitero e submeto aos nobres pares, observadas formalidades regimentais e aprovação desta moção de repúdio pelo fechamento do posto de atendimento da empresa CPFL Piratininga, localizado na Rua São Paulo, número 555, Jardim Anchieta, em Cubatão, que com essa atitude deixou mais de 39 mil clientes sem atendimento direto com a empresa. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 22 de fevereiro de 2022. Sérgio Augusto de Santana, vice-presidente PSB. Conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, vejam só o desrespeito que a companhia tem com a cidade de Cubatão. O maior cliente hoje da CPFL na região é a ETA, Estação de Tratamento de Água e Esgoto, que nós temos ali próximo, atrás, para quem não sabe, atrás da balança na Via Anchieta. É o maior cliente da CPFL na Baixada Santista. São quase 40 mil pessoas clientes dessa empresa. E ela simplesmente fecha suas portas, assim como outras já fizeram anteriormente. Nós não temos na cidade hoje um posto da Receita Federal. Nós precisamos deslocar-se até Santos, até outras cidades. E a cidade de Cubatão, ela contribui positivamente. Olha as outras empresas que nós temos, Alziminas, Carbocloro, Iara, tantas outras, vereadores. E aí a empresa vem aqui na nossa cidade, claro, quem atende essas grandes empresas, há um representante legal, um cessionário que vai lá e dá atenção. Mas aquele que é morador da nossa cidade, senhor Afonsinho, vereador Afonsinho, ele passa diretamente sem ter como ter respostas. Como é que eu posso ir num posto de atendimento como esse que fora criado? São 3 postos de atendimento na cidade, você está lá. O cidadão hoje passando dificuldade, a sua conta de luz cortada. A pessoa tem vergonha, senhores. E muitas vezes ela não tem como estar indo lá para buscar o parcelamento e a desinformação que muitas vezes essa pessoa que está lá também não tem. A informação, como sendo anteriormente, era na Rua São Paulo, onde havia um técnico que poderia entrar e dar a solução. Hoje, mais uma vez, a cidade de Cubatão perde de forma direta pelo desrespeito que nós temos. Olhem só, nós temos uma CPFL que não nos respeita, nós temos uma contribuição de iluminação pública em nossa cidade que também não é respeitada, que é uma vergonha. Basta entender que existe uma ação na justiça onde a CPFL, aonde o município, onde o executivo colocar a mão e colocar uma luminária de LED, a CPFL também não pode entrar. Eu tenho um caso lá no Jardim Casqueiro, pelo menos 3 casos de moradores que pedem há mais de 1 ano a troca da luminária, mas houve a tal iluminação pública que nós pagamos desde 2017, houve a troca por uma luminária de LED e hoje a CPFL também não pode entrar. E aí fica esse jogo de empurra-empurra. O munícipe não é atendido, a cidade vive às escuras, a CPFL ela fala, que cidade bagunçada é essa? Eu vou me retirar dessa cidade. E o comprometimento com esses 39 mil pagadores, quase 40 mil pessoas pagam mensalmente a essa empresa. Desrespeito com a nossa cidade. Mais uma vez, é algo que nós perdemos de forma direta. Por isso, nosso pedido de repúdio a essa empresa. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo o vereador Sérgio pela moção de repúdio. E parece que a CPFL tem a intenção de falar que está fazendo favor para a cidade de Cubatão, né? Todas as empresas. Concessionária de serviço público, onde se existe uma relação de consumo, onde temos de um lado o consumidor, o munícipe, que paga por o serviço, e como fornecedora desse serviço, a CPFL, que recebe muito para isso, não é pouco, e retira o posto de atendimento de nossa cidade com a justificativa pífia, igual o senhor falou, de que o serviço está à disposição via online, pela internet, aplicativo. E aí o idoso que não tem acesso? E a pessoa que tem dificuldade de ter o sinal de internet, como é que fica? Não vai ter atendimento mais? Nós temos 3 postos de atendimento físico hoje, que são agentes autorizados em comércio da cidade, com um atendente em cada posto.
O munícipe vai lá resolver alguma coisa, até desiste. Sem ventilação adequada, não sabe o local adequado que ocorre realmente esse atendimento físico e que é limitado ainda. Muitos desses serviços é encaminhado para fazer de forma online, é orientação somente no local. E retiraram de forma rápida, sem informação para a população, e mais uma vez o consumidor, a parte vulnerável dessa relação, que é pisoteado. Por isso que é muito importante que a Comissão Permanente de Defesa do Direito do Consumidor dessa casa busque também essa responsabilidade, faça reunião junto ao PROCON, Ministério Público da cidade, para defender o direito desses nossos moradores e buscar o retorno desse atendimento. É inadmissível uma cidade com o perfil de Cubatão, uma população que tem uma vulnerabilidade social muito grande, retirar um serviço que nós pagamos e que, como bem disse também o vereador Sérgio, ficam imputando responsabilidade de um para outro. CPFL fala que é da prefeitura para fazer a troca das lâmpadas, a prefeitura, por sua vez, também não traz um serviço de forma pública, em que todos tenham acesso, aonde se liga com quem fala, a falta da informação parece que impera essa cidade. Só vem a informação quando aquilo vai enaltecer alguém, ferindo inclusive os princípios da administração pública, que uma deles é a impessoalidade na administração pública. Então, senhor presidente Nobres Pares, é necessário a Câmara se posicionar, buscar essa responsabilidade e que os membros da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor possam fazer uma reunião, uma audiência pública, trazendo a CPFL e também alguém responsável da Prefeitura que possa estar auxiliando e defendendo a questão dos direitos dos servidores, dos nossos munícipes. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alan Matias. Senhor presidente, nobres pares, quero deixar registrado aqui que na sexta-feira fui procurado por alguns pais e algumas mães, mais precisamente da região dos bairros Cotas, Pinheiro do Miranda, Fabril. Também tive acesso a alguns vídeos na internet, onde relatava uma questão de transporte das crianças que são trazidas ali dos bairros Cotas para poder estudar na escola CEL, mais precisamente. Uma das insatisfações das mães é que o trajeto em que foi colocado as crianças, o primeiro posto onde as crianças embarcavam era ali em frente à escola Sofia Zazu, o segundo posto em frente ao Pamos e o terceiro ponto no ponto final da Fabril. E logo após, o ônibus iria com trajeto à rodovia Anchieta. E aí está um ponto crítico. Sabemos que aquela Anchieta que passa ali muito próximo ao Pinheiro do Miranda é um trecho de final de serra, onde inúmeras carretas passam por ali e aquele ônibus entraria ali numa condição lotado de crianças, em uma rodovia super perigosa, onde costumeiramente amanhecemos com notícias nos jornais onde existem diversos acidentes, alguns até com mortes ali naquela região. Então, desde ontem, mantendo contato com a Secretaria de Educação, hoje fazendo interlocuções junto ao governo, tive a palavra de que a partir dessa semana, e peço que o quão mais rápido possível esse trajeto seja refeito e que após o ponto final da Fabril as crianças possam descer e vir por dentro da refinaria Presidente Bernardes, passar pelo Cruzeiro Quentista e assim seguir aos seus estudos, creio que um pouquinho mais de segurança. Sempre o melhor remédio é a prevenção. Espero que esse trajeto não tenha sido feito por questão de economicidade ou por questão de uma quilometragem menor, mas por uma questão de falta de conhecimento de geografia ali daquele bairro. Então, logo fui fazer essa interlocução e espero que o quão mais rápido possamos dar uma resposta imediata para que aquelas crianças possam vir em segurança fazer os seus estudos. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, já que estamos falando ainda de crianças, Alan, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ainda bem que veio de um vereador do próprio partido do prefeito, que não se omite da responsabilidade de cuidar das nossas crianças. E já que estamos falando de crianças, vereador Sérgio, eu quero continuar falando dos que mamam. E não se preocupe os vereadores da base que não falarei de secretário, porque nós sabemos que muitos apenas mamam
nas tetas do erário público, e não é deles que eu vou falar, vou continuar falando dessas crianças. Recebi agora uma denúncia, e vem de encontro do que o Alan falou, esse perigo que as crianças sofrem, né, nesse trajeto na pista. Mas olha só que absurdo, vereador Sérgio. Um vídeo no Facebook, uma mãe relatou agora, de crianças com menos de 10 anos sendo transportadas no transporte escolar em pé. Todas de pé. Risco para a integridade física dessas crianças. É um ato criminoso. Já é uma infração no Código Brasileiro de Trânsito, mas é um ato criminoso. Isso é um ataque contra a integridade física dessas crianças. O artigo 64 do CTB, vereador Queixão, diz o seguinte: é obrigatório o uso de cadeirinhas no transporte de crianças com idade inferior a 10 anos de idade. Ponto. Com menores de 1,45 m também, na sua altura. Eu quero saber, presidente, até quando essa Câmara será branda com os desmandos deste governo? Porque continuar frente a essas denúncias, crianças especiais, crianças com necessidades, crianças com deficiências, que não têm acesso à educação, crianças também especiais, mas sem as suas necessidades, né, como esses autistas, crianças com deficiências, também especiais, da mesma forma, sendo transportadas em rodovias, e quando não em rodovias, dentro do ônibus, em pé, em risco. A verdade é essa, porque se existe uma fatalidade, um acidente, não dá para dizer que essa Câmara não sabia dessa situação. E caso um ônibus desse de transporte seja abarroado por um outro veículo, pode acontecer uma fatalidade, um final morte. Isso não é improvável, isso não é impossível. Todos os dias temos essa possibilidade no município. Até quando, senhor presidente? Até quando esta Câmara, sendo base ou não, continuará convivendo com secretários que fazem de conta que crimes de falsidade ideológica contra idosos não acontecem na cidade? O secretário municipal que deixa cortar a luz por mais de 24 horas. Ali tem idosos que usam medicamentos que precisam de ventilação elétrica, etc., alimentação pastosa diferenciada, e nem o elevador funciona. Até quando? Tinho, se a sua fala foi eivada de verdade, eu gostaria que a gente saísse daqui e fizesse um boletim de ocorrência para resguardar a vida dessas crianças, porque isso é um absurdo. A sua fala não foi uma fala simples, foi um absurdo, foi uma notícia de um crime que está acontecendo na cidade, porque transportar essas crianças desta forma é colocar essas crianças em risco. Continue em votação, com a palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, desde já parabenizar o vereador Sérgio Calçados. Sérgio, eu ouvindo atentamente a leitura, ouvindo o vereador Rodrigo falando também, precisamos se colocar no papel real, né? De vereador, de autoridade do município, de poder, como o senhor já falou, que aqui é um poder, senão ninguém vai respeitar. Senão ninguém respeita. Quando eu comecei aqui ano passado, eu falava muito da questão da Sabesp, que ia lá fazer a manutenção, muito pelo contrário, fazia um buraco e deixava lá a deriva. Aí passa o carro, passa as pessoas que tropeçam. A gente começou a bater, chamava lá o responsável, que por sinal é bastante atencioso, o rapaz da Sabesp, começou a fazer o papel dele. Essa questão da CPFL, precisa chamar aqui e falar para eles aqui, vocês não estão contentes com o que vocês recebem, ou vocês fazem um favor à população daqui? Porque pelo que eu sei não é, todo mês chega lá, e alto, para pagar. Né? É um baita de um desrespeito, né? Ferrado. É que nem a questão da Rumo agora, né, vereador? Está eu, o vereador Tinho, o vereador também participou, o Guilherme, Kleber do Cavaco, que estão atuando aqui desde 2020, todo mundo tem uma versão, né? Faltou transparência, gera medo na população, porque é novo, se é novo gera medo, o Serafim gosta de falar isso, e não tinha chegado nessa casa ainda a informação do que realmente vai acontecer, porque não teve transparência e não teve o que, primeiramente? Respeito com essa casa, respeito que não teve em nenhum momento. E precisa saber, quando a pessoa deposita o voto no Afonsinho, ele deposita em você a confiança que você vai representá-lo. Então fica todo mundo pensando, a minha casa vai cair, será que vão me pagar uma outra casa? Como é que vai ser um viaduto aqui em cima de mim? E aí, a pessoa que deposita o voto em você fica esperando uma resposta
tua. Então eles vieram aqui e explicaram detalhadamente, só agora, porque a gente foi para cima disso. Parabéns. Agora o que eu quero dizer, que absurdo é esse? Quem aqui, por favor, levante a mão, consegue dormir tranquilo, sabendo que tem ainda alguns idosos sofrendo de fome, de calor, é isso, fome, porque comem mal, de calor. Olha só, cortaram a luz. Eu até falei isso no programa do amigo hoje, Luiz Roberto, para o doutor Mauricio. O senhor dormiu com ar-condicionado. Lá nem com ventilador. Olha só isso aí. Eu disse aqui, se quer virar a manchete do Fantástico, está faltando um palmo, meu irmão. Porque sabe o que tinha que fazer aqui, a gente? Ter coragem. Né? Eu ia falar assim, homem, não, tem uma mulher aqui bastante atenta. Só para concluir, que eu sei que vai buzinar, mas eu preciso concluir, senhor presidente. Senhor presidente, só concluo rapidamente. Um segundo, vereador. Um segundo. Nós tínhamos que parar essa sessão aqui agora, se é que realmente a gente pensa na qualidade de vida do outro, se aqui tem gente preocupada com gente, tirar aqui, guardar os seus paletós no carro de cada um e ir lá na frente desse abraço. Chamar a polícia, chamar a Secretaria de Assistência, chamar a Secretaria de Saúde, chamar quem de direito e salvar esses velhinhos, cara. Estão falando de criança? Volta. Criança, porque voltam a ser crianças. Cara, não tem atitude, eu não sei o que fazer mais. Quem estiver me ouvindo aí, fizemos um relatório, uma comissão que foi para o presidente para designar pessoas, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou desesperado. O que eu faço lá para salvar aqueles idosos? E não é drama, não. Não é sensacionalismo, não. É só ter um pouquinho só de humanização para entender que mais idosos irão morrer à deriva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Vossa Excelência pode tirar o terno, pedir obstrução, que eu acompanho Vossa Excelência se ninguém quiser mais ir. Alguém mais? Guilherme? Sérgio? Alguém mais? Eu, como representante da bancada do PP, peço obstrução da sessão. Já estou O senhor, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Eu, vereador. como faço parte da comissão, eu também irei acompanhar o vereador Alessandro. Iremos e chamar os responsáveis, senhor presidente, para já ir pensando na possibilidade de fazer a mudança, procurar de forma emergencial um lugar. A gente não pode assistir calado isso. Até porque, se o prefeito ou o secretário são covardes, nós somos pagos para ser aqui os representantes da população. A gente não pode se acovardar. Não podemos ter dois poderes acovardados frente a essa situação. Como representante do PL, o chefe de bancada não está aqui, o meu chefe Guilherme, o Kleber do Cavaco, eu peço também a obstrução da sessão. Senhor presidente, como líder da bancada do PSB, peço obstrução da sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tinho. Como líder do republicano, também peço obstrução da sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guilherme. Como líder da bancada do PROS, peço obstrução também. Nos termos da linha A do artigo 104 do Regimento Interno desta Casa, declaro encerrada a presente sessão por falta de quórum regimental.
A quarta sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão foi obstruída pelos vereadores com representatividade às suas bancadas aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E eu converso agora com o presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Queixão. Vereador, uma sessão extremamente tranquila, os assuntos estavam sendo dialogados, mas os vereadores pediram a obstrução devido a um problema na cidade, lá na Rosa Braço, enfim. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Os vereadores pediram obstrução porque eles querem ver qual que é o problema real que está acontecendo na Brás, porque alguns falam que já foi resolvido, outros falam que vai ser resolvido, mas até então não sabemos qual é o problema real. Então, foi obstruído para que a gente possa lá, presencial, ver o que está acontecendo. Para descobrir até verdadeiramente o caso, a situação daquilo que está acontecendo pessoalmente, não é, presidente? Sim, porque nós precisamos ouvir as duas partes, né? Tanto do executivo quanto do pessoal, que é o munícipe, no caso, que são alguns filhos de idoso que estão lá, para a gente poder saber e resolver o problema, logicamente, né? Tá bom. Agora, presidente, só para deixar bem claro à população que está nos assistindo, 2 projetos de lei estavam na ordem do dia, os 2 em primeira discussão, não entramos na ordem do dia, esses mesmos projetos voltam na 5ª sessão ordinária, que será na quinta-feira, né? Porque nós teremos aí os pontos facultativos segunda, terça e quarta, e a sessão será na quinta-feira, é isso? Isso, porque por conta do carnaval e tudo mais, então a sessão seria normalmente na terça-feira, mas como terça e quarta não haverá expediente, então quinta-feira estaremos novamente aqui para a gente poder pautar e também aprovar os projetos. Um abraço, senhor, e até a próxima. Um abraço a todos vocês, município cubatense, obrigado por tudo. Muito bem, está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Oliveira Queixão, conversando conosco aqui no término da 4ª sessão ordinária realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Como mesmo disse o presidente, nós falamos aqui no início da nossa entrevista, a sessão foi obstruída pela bancada dos vereadores que tem representatividade nesta Casa de Leis. A você que nos acompanhou, os nossos agradecimentos, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.